Fala pessoal do canal Matemática e Inglês. O meu nome é Marcos e hoje nós vamos falar de inglês com o tema Question Tags. Vocês sabem o que significa Question Tags? Antes de começarmos, eu vou pedir para que vocês então acionem o sininho, comuniquem aos seus amigos também sobre o canal para que a gente continue a lançar vídeos educativos com inglês e matemática. E também não deixe de dar aquele like legal aí para a gente continuar com o nosso canal. Question Tags, na verdade, são perguntas feitas a partir do momento, no final de cada frase, né? Então, por exemplo, vou citar aqui em inglês. Você viu a sua mãe ontem? Não viu? Então, esse final não viu seria a Question Tags. Ok? Uma outra questão seria, ontem choveu muito, não choveu? Perfeito? Então isso daí é Question Tags. Então vamos trabalhar um pouquinho para pormos em prática e ver como isto é interessante e bastante eficiente. Nesta frase você tem a pergunta: Mary will be here soon, won't she? Significa, Maria vai estar aqui em breve, não vai? Ela não vai? Então, Maria estará aqui em breve, vai estar aqui em breve. Não, ela não vai estar? Então, é uma frase que tem uma pergunta que diz assim, de confirmação, não é verdade? Ou algo do tipo, ela não vai estar? Então, Mary will be here soon, won't she? Percebam que você tem o verbo, que ele é colocado na frase positiva, mais a negativa. Então, Mary will be here soon, won't she? Ok? Então, você tem aqui a positiva, mais a negativa. Para a pergunta. Vamos para a próxima frase para vocês irem acostumando. There was a lot of traffic. Vocês podem perceber que quando você fala assim é passado. Was. Então, there was a lot of traffic. Wasn't there? Então, tinha muito tráfego. Não tinha? Então, esse wasn't there, na verdade, enfatiza essa primeira parte. Um complemento de pergunta. Ok? Então, sempre que for pensar numa question tags, pense que você tem a frase. E para fechar, encerrar essa frase com uma pergunta, você faz essa pergunta usando na negativa. Trabalhando o verbo que ele foi acionado aqui. There was a lot of traffic. Wasn't there? Ok? Então, tinha muito trânsito. Não tinha? Perfeito. Vamos para o próximo. Jim should pass the exam. Shouldn't he? Então, Jim deve passar na prova. Ele não deve? Então, assim, se o Jim estudou, ele vai passar na prova. Então, Jim should pass the exam. Shouldn't he? Ok? Sempre pensando assim, você tem o verbo e usar esse verbo no negativo para a pergunta. Vamos para a próxima. Percebam que eu fiz até de propósito aqui a troca de cores para identificação diferenciada agora. Nesse caso, temos a frase Mary won't be late, will she? Então, neste caso, você já começa com o negativo e termina com o positivo, percebam? Percebem isso? Mary won't be late, will she? É um inverso, que dá para ser trabalhado também. Então, Maria, no caso Mary, não deve se atrasar. Will she? Ela vai se atrasar? Então, não deve se atrasar, não é? Nesse caso, Mary won't be late, will she? Mary não deve se atrasar, não é? Nesse caso, enfatizando aqui, will she, por causa do verbo, né? Lembrando que a ordem é contrária agora. Vamos para o próximo. Percebam essa frase. They don't like us. Do they? Eles não gostam da gente, não é verdade? Nesse sentido, ok? They don't like us, do they?
eles não gostam da gente. Não é? De concordância aqui, ok? They don't like us. Do they? Percebam? Do they? They don't like us. Do they? Vamos para a próxima. Olha essa próxima. You haven't got a car, have you? Então, você não pegou o carro. Você não tem um carro. Você tem? Não é verdade? You haven't got a car, have you? Você não pegou o carro. Você pegou? Você não tem o carro. Você tem? Então, you haven't got a car, have you? Muitas das vezes não é bom traduzir. Muitas das vezes é bom sempre pensar em inglês, tá certo? Lembrem-se que no começo do canal eu tive alguns vídeos que eu falava bastante inglês, então eu ficava um pouco preocupado se era bom ou não, no caso, para entendimento geral. Então eu estou fazendo assim agora. Preste atenção também que você pode trabalhar de uma forma de question tag dependendo do tom da sua voz. Então você pode também falar de um tom muito normal, como uma pergunta assim, a sua amiga ela não está indo muito bem, não é verdade? Entendeu a pergunta? Então assim, não é aquela pergunta, seus pais estão viajando, não estão? Então você pode fazer algo do tipo assim, it's a nice day, isn't it? Yes, lovely. Então você usa aqui, it's a nice day, isn't it? Né? It's, isn't it? Percebam? It's a nice day, isn't it? Yes, lovely. Tim doesn't look well today, does he? Percebam? Então você pode trabalhar também dessa forma, com um significado de maneira como você interpreta a sua voz, né? No caso, perguntando de uma maneira diferente, sequencial, ok? Espero que vocês tenham gostado de mais este vídeo. Não esqueçam de dar o like, acionar o sininho e também compartilhar com seus amigos. Agradeço a atenção de vocês e até a próxima!